ordinária do primeiro período legislativo do ano em curso. A ela comparecendo, além do presidente e secretário, os demais vereadores e vereadoras, conforme consta no livro de presenças. Feita a chamada e havendo número legal, foram iniciados os trabalhos e aberta a sessão sob a graça e proteção de Deus. Procedida a leitura da ata da sessão anterior, foi aprovada sem observações. Em seguida, o senhor presidente solicitou ao secretário para proceder à leitura do expediente, que constou das seguintes matérias: ofício do Poder Executivo, número 237, diversos e desse legislativo, convite para audiência pública de prestação de contas do primeiro quadrimestre, indicação dos membros para a composição da Comissão de Segurança, projeto de lei número 549, do vereador Leandro Danifer, e lidas as indicações como segue: 7508 a 7512, do vereador Alberto Setenarski, 7513, do vereador Edson Selle, 7514 a 7515, do vereador Luiz Monteiro, 7516 a 7519, do vereador do Torido, 7520 a 7522, da vereadora Mari Temperasso, 7523 e 7524, do vereador Wilson Cabelo, 7525, 7527 e 7529, do vereador Luiz Paulo, 7528, dos vereadores Luiz Paulo do Torido, 7530 a 7532 e 7534, do vereador Onildo, 7533, dos vereadores Onildo e professor Abelino, 7535 a 7538, do vereador Leandro Danifer. Das comissões: Comissão de Constituição e Justiça, parecer submetendo a apreciação do plenário aos projetos de decretos legislativos número 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 46, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352 e 1353, todos de 2015. Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, parecer favorável à aprovação dos projetos de decreto legislativo número 1339, 1340, 1341, 1342, que se estende até o 1353, todo 2015. Concluída a leitura das matérias do expediente, o vereador professor Abelino fez uso da palavra em tribuna. E a seguir, passou-se a ordem do dia, ocasião em que foram aprovados os projetos de lei número 530, 531, 532, 534 e 546. Encerradas as votações, o senhor presidente declarou a ordem do dia da próxima sessão e concedeu a palavra aos vereadores, professor Marcelo e Tadeu Camargo, para uso e explicação pessoal. Nada mais havendo a tratar na presente sessão, foi encerrada e convocada a outra para o dia 28 de maio de 2015, no horário regimental. Para constar, foi lavada a presente ata, que depois de lida e achada conforme vai devidamente assinada. Está em discussão a presente ata. Não havendo discussão, consideramos a mesma aprovada. Convido o senhor secretário a proceder à leitura das matérias referentes ao expediente das comissões. Do Poder Executivo, ofício número 238 do Gabinete, encaminhando cópia da Lei número 2567 de 2015, que altera o dispositivo da Lei número 29 de 19 de maio de 2000, que dispõe sobre o zoneamento da Unidade Territorial de Planejamento, UTP do Itaqui. Desse Poder Legislativo, portaria número 296 de 2015. O presidente da Câmara Municipal de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, de conformidade com o regimento interno e as respectivas indicações da liderança partidária legislativa, resolve. Artigo 1º. Nomear para compor a Comissão de Segurança desse Poder Legislativo para o exercício de 2015 os vereadores indicados, conforme disposto a seguir. Comissão de Segurança: Onildo Francisco dos Santos, presidente. Mari Temperasso e Antônio Gilberto Melo como membros. Artigo 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. Requerimento número 21, da vereadora Mari Temperasso. Requer à mesa, ouvido o plenário, que seja encaminhado o presente requerimento à senhora Sônia Margarete Melenec, gestora da Sanepar de São José dos Pinhais, para que responda às seguintes questões: o porquê da falta de água constante nos finais de semana na região Borda do Campo, se há algum problema técnico no local, e o porquê dos usuários ligarem para obter informações e os atendentes informam que não consta a falta de água no sistema. Colocamos em discussão o requerimento. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Indicação número 7539, do vereador Alberto Setenarski, ao Executivo, para que realize melhoria na sinalização em toda a extensão da rua Nicolau Brauca, Colônia Malhada. Indicação número 7540, do mesmo vereador Executivo, por meio da verba que foi disponibilizada para a Prefeitura, que seja direcionada à Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, no valor de R$50 mil, para a instalação de pontos de ônibus na área rural do município. Indicação número 7541, do mesmo vereador Executivo,
por meio da verba que foi disponibilizada para a Prefeitura, que seja direcionado ao Fundo do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, o valor de R$100 mil. Indicação número 7542, do vereador Luiz Monteiro, ao Executivo, para que viabilize a implantação de bueiros na rua Francisco Carvalho de Lima, bairro Jardim Eldorado. Indicação número 7543, do mesmo vereador Executivo, para que viabilize a implantação de calçado na Avenida das Torres, trecho compreendido entre as ruas Professor João Clímico de Carvalho e João Maria Rocco, bairro São Pedro. Indicação número 7544, do mesmo vereador Executivo, para que viabilize a implantação de calçado na rua Almirante Tamandaré, trecho compreendido entre a rua Morretes e o conjunto residencial Jardim das Américas, bairro Pedro Moro. Indicação número 7545, do mesmo vereador Executivo, para que viabilize a implantação de calçado na rua José Ivaí de Camargo, esquina com a rua José Luciano, bairro Pedro Moro. Indicação número 7546, do vereador Luiz Paulo, ao Executivo, que viabilize recapeamento asfáltico com antipó avançado em toda a extensão da rua Ernesto José de Paulo, no bairro São Marcos. Indicação número 7547, do mesmo vereador Executivo, que viabilize recapeamento asfáltico com antipó avançado em toda a extensão da rua João Alves Ferreira, no bairro São Marcos. Indicação número 7548, do mesmo vereador Executivo, que viabilize recapeamento asfáltico com antipó avançado em toda a extensão da rua Pedro Franceto, no bairro São Marcos. Indicação número 7549, do mesmo vereador Executivo, que viabilize recapeamento asfáltico com antipó avançado em toda a extensão da rua Vicente Augusto, no bairro São Marcos. Indicação número 7550, do vereador Luiz Paulo, Executivo, reiterando a indicação número 1791 de 2013, que viabilize as melhorias necessárias em toda a extensão da rua Açaí, localizado no bairro Jardim Cruzeiro, contemplando pavimentação asfáltica, meio-fio, iluminação pública, calçada e ciclovia. Indicação número 7551, do vereador Tadeu Camargo, ao Executivo, que sejam realizados estudos para a implantação de uma lombada na rua Sleiman Fayad, próximo ao número 22, no bairro Guatupê. Indicação número 7552, da vereadora Mário Temperácio, ao Executivo, que determina a instalação de placas indicativas com o nome de via na rua Tomás Chazevesky, bairro Parque da Fonte. Indicação número 7553, da mesma vereadora Executivo, que determina a realização de serviços de roçada, limpeza e paisagismo no Centro da Juventude, bairro Borda do Campo. Indicação número 7554, da mesma vereadora Executivo, reiterando a indicação número 6439, que determina estudos para a restauração das coberturas nos pontos de ônibus, localizado na rua Canoinhas, bairro Borda do Campo. Indicação número 7555, da vereadora Mário Temperácio, ao Executivo, que determina a repintura de sinalização vertical em toda a extensão na rua Vanderlei Moreno, no bairro Borda do Campo. Indicação número 7556, da mesma vereadora Executivo, que determine a repintura da sinalização vertical em toda a extensão na rua Estela Mari Rezende, na Borda do Campo. Indicação número 7557, do vereador Torido, ao Executivo, que viabilize a manutenção da calçada na rua Manuel Ribeiro de Campos, entre a Avenida Rocha Pombo e a rua Germanes Logo, São Cristóvão. Indicação número 7558, do mesmo vereador Executivo, que viabilize o recapeamento asfáltico na rua Jacarezinho, entre a Avenida das Torres e a Avenida Rui Barbosa. Indicação número 7559, do mesmo vereador Executivo, que determina a realização de ronda preventiva da Guarda Municipal no Jardim Toscana. Indicação número 7560, do mesmo vereador Executivo, que realize estudos para a implantação de serviços de entregas de correspondências em domicílio no Jardim Toscana. Indicação número 7561, do vereador Gilberto Melo, ao Executivo, que determina a instalação de equipamentos de iluminação na rua Henrique Brauca, número 161, bairro Saltinho da Malhada. Indicação número 7561, do mesmo vereador Executivo, que determina a obra de tapa-buraco na rua vereador Domingos Benedito Moleta, em frente ao Salão Caminho da Beleza, bairro Campo Largo da Roseira. Indicação número 7563, do vereador Leandro Danifer, ao Executivo, que determina a colocação de iluminação no Parque e Academia ao ar livre, localizado na rua Quirino Zagonel, com Antônio Oliveira, no bairro Jardim Itália. Indicação número 7564, do mesmo vereador Executivo, que determina a operação tapa-buracos em toda a extensão da rua Leopoldo Pascoalim, no bairro Colônia Rio Grande. Indicação número 7565, mesmo vereador Executivo, que determina a operação tapa-buracos em toda a extensão da rua Inês Enxerne, no bairro Colônia Rio Grande. Indicação número 7566, do vereador Edson Célio, Executivo, que viabilize estudos para a instalação de haste para iluminação pública entre a rua João Ernesto Killian
e a Rua Cândido de Abreu, no bairro São Domingos. Indicação número 7567, do mesmo vereador executivo, que viabilize estudos para melhorar a sinalização na esquina das ruas João Ernesto Killian e Cândido de Abreu, bairro São Domingos. Indicação número 7568, do vereador Onildo, ao Executivo, reiterando as indicações número 2697-2013, 4567-2014, 5652-2014, que determinem obras de implantação de calçadas de passeios para pedestre em toda a extensão na rua Antônio Singer, bairro Campo Largo da Roseira. Indicação número 7569, do vereador Onildo, ao Executivo, que determine o serviço de colocação de saibro em todos os pontos de ônibus localizados na rua Antônio Singer, bairro Campo Largo da Roseira. Indicação número 7570, do vereador Onildo, ao Poder Executivo, que realize manutenção na sinalização vertical e horizontal das respectivas vias. Rua Alfredo Pinto, Rua Almirante Alexandrino e Rua José Claudino Barbosa, bairro Afonso Pena. Indicação número 7571, do mesmo vereador ao Executivo, que determine o serviço de recuperação de pavimentação de todas as benfeitorias necessárias na extensão das ruas Francisco Pereira da Cruz, São Sebastião e Estrada Saracura, bairro Campo Largo da Roseira. Indicação número 7572, dos vereadores Onildo e professor Abelino, ao Executivo, que determine o serviço de recuperação de pavimentação e todas as benfeitorias necessárias na extensão da Rua das Orquídeas, no bairro Guatupê. Das comissões. Comissão de Constituição e Justiça. Parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 538/2015, número 267 do Executivo, que altera e acresce dispositivos na lei número 525 de 25 de março de 2004, que tem a finalidade de recriar o benefício da licença-prêmio com apresentação de emendas. Primeira emenda. Emenda substitutiva e supressiva ao artigo 146-A, capítulo E, em seus parágrafos 1º e 3º, substitua-se a redação do artigo 146-A, do capítulo do seu parágrafo 3º e também do parágrafo 1º, suprimindo o inciso 3º como segue. Artigo 146-A. Após cada quinquênio de exercício no município, o servidor efetivo fará jus a 3 meses de licença a título de prêmio por dedicação ao serviço público com remuneração do seu cargo, com base na vigência do mês de início da licença, não contemplado as vantagens pecuniárias listadas a seguir. Primeiro, segundo, terceiro. Parágrafo 1º. Executa-se do texto do capítulo desse artigo as seguintes vantagens. Primeiro, adicional por tempo de serviço. Terceiro, adicional por atividade insalubre ou perigosa quando inerente ao cargo. Parágrafo 2º. Parágrafo 3º. Para os efeitos de dedicação ao serviço público, as faltas injustificadas ocorridas durante o quinquênio suspende a contagem no período aquisitivo, com a licença a qual continuará somente após a reposição das respectivas faltas. Segunda emenda aditiva do artigo 146-A. Adite-se ao artigo 146-A os parágrafos 4º, 5º e 6º com as seguintes redações. Parágrafo 4º. Os critérios para a concessão da licença-prêmios nos locais que tenham menos de 6 servidores serão: A. Maior tempo de serviço público prestado ao município. B. O servidor com maior idade. C. Maior tempo de serviço prestado na unidade de lotação. Parágrafo 5º. Após usufruir a licença-prêmio, o servidor enquadrado nos critérios dos parágrafos 2º e 4º desse artigo só poderão usufruir outra após os demais servidores da sua unidade de lotação terem usufruído executando-se as opções voluntárias de não gozar a licença-prêmio passando a vez. Parágrafo 6º. A contagem do período aquisitivo à licença-prêmio será a partir da posse do servidor ao cargo efetivo. Terceira emenda substitutiva ao artigo 146-B, com a supressão do parágrafo 1º e substituição do parágrafo 2º.
O artigo 146b passará a ter a seguinte composição. Artigo 146b. Para os fins previstos no artigo 146a, não são consideradas como afastamento dos exercícios as hipóteses previstas nos artigos 101, 116, 152 e 157 dessa lei. Parágrafo 1º. Ficam executadas as licenças a seguir discriminadas constantes nos incisos do artigo 116, as quais gera suspensão da contagem do período aquisitivo da licença-prêmio, que continuará a ser oferida somente após a reposição do tempo de licença respectiva ao serviço público. Primeiro, para tratamento de saúde por motivo de doença em pessoa da família, somada superior a 90 dias alternados ou ocorridos durante o período aquisitivo. Segundo, para concorrer ao cargo eletivo. Terceiro, para tratar de interesses particulares. Quarto, para desempenho de mandato classista. Quarta emenda substitutiva ao artigo 146-C. O artigo 146-C passará a ter a seguinte redação. Artigo 146-C. A licença-prêmio poderá ser fracionada em períodos não inferior a 30 dias para atender ao melhor interesse da administração pública, em comum com o acordo do servidor. Quinto, emenda substitutiva ao artigo 146-Z. O artigo 146-Z passa a ter a seguinte redação, ficando excluído seu parágrafo único. Artigo 146-Z. A contagem do período de aquisitivo da licença-prêmio será suspensa somente, sendo retomada quando da respectiva reposição ao serviço público, do tempo referente a, primeiro, penalidade disciplinar sofrida constante nos incisos segundo, terceiro, quinto do artigo 189. Terceiro, afastamento do cargo em virtude de 3. Faltas injustificadas que somadas ultrapassem a 30 dias durante o quinquênio. Sexto, emenda substitutiva ao artigo 146-F. O artigo 146-F passa a ter a seguinte redação. Artigo 146-F. Para efeitos de licença-prêmio, entende-se por faltas injustificadas aquelas que incidem descontos em folha de pagamento por falta ao trabalho, executadas as faltas em virtude de greve dos servidores públicos municipais e justificadas aquelas que foram apresentados atestados ou declaração médica. 7. Emenda substitutiva ao artigo 146-G. Substitua-se o artigo 146-G pelo seguinte. Artigo 146-G. É assegurado ao servidor, após o término da licença-prêmio, o retorno à mesma unidade de lotação onde estava prestando os seus serviços. Oitava emenda substitutiva do artigo 146, primeiro. Substitua-se o artigo 146, primeiro, pela seguinte. Artigo 146, primeiro. A composição do quinquênio para efeitos de licença-prêmio terá sua contagem retroativa a 25 de março de 2004, quando passou a vigorar a presente lei. 9. Emenda aditiva do artigo 300-A. Criada pelo artigo 3º do projeto de lei e análise, adite-se ao artigo 300-A o seguinte parágrafo único. Artigo 300-A. Parágrafo único. Para o servidor que for exonerado a pedido, aplicar-se-á a mesma regra contida no capítulo desse artigo, tendo como base o valor dos vencimentos percebidos no momento da exoneração. Parecer favorável à aprovação do projeto de lei 535/2015, do vereador Tadeu Camargo, que dispõe sobre o banco de dados em contratos de administração pública desse município. Parecer favorável à aprovação do projeto de lei 537/2015, da vereadora Mari Temperaz, que inclui no calendário oficial do município de São José dos Pinhais a festa em louvor a Nossa Senhora Rainha da Paz. Comissão de Finanças. Parecer favorável à aprovação do projeto de lei 523/2015 desse legislativo, número 258 do Executivo,
que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício do ano de 2016, com as emendas apresentadas pelos vereadores. Parecer favorável à aprovação do projeto de lei 543/2015, deste Legislativo, número 270 do Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 317.450 no Orçamento Geral do município para atender as secretarias de Cultura, Assistência Social, Agricultura e Abastecimento. Parecer favorável à aprovação do projeto de lei 544/2015, deste Legislativo, número 271 do Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar de R$ 12.707.930,49 no Orçamento Geral do município, para atender as secretarias de Saúde, Habitação, Viação de Obras Públicas e Transporte e Trânsito. Parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 545/2015, deste Legislativo, número 272 do Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial de R$ 1.342.000 no Orçamento Geral do município para atender a Secretaria de Assistência Social. Era o que continha na pauta de hoje, senhor presidente. Abrimos nesse momento as inscrições para o uso da palavra na tribuna. Não havendo oradores, passamos à ordem do dia da presente sessão. Segundo turno de discussão e votação do projeto de lei número 530 de 2015, de autoria da vereadora Nina Singer, que denomina de Rua Maria da Luz Costas uma das vias públicas de São José dos Pinhais. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Segundo turno de discussão e votação do projeto de lei número 531 de 2015, neste Legislativo, número 263 do Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 1.694.505. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Segundo turno de discussão e votação do projeto de lei número 532 de 2015, nesse Legislativo, número 264 do Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 3.128.029,32 no Orçamento Geral do município. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Segundo turno de discussão e votação do projeto de lei número 534 de 2015, que altera o dispositivo da lei 1030, de 11 de maio de 2007, e alterações que dispõem sobre a criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Segundo turno de discussão e votação do projeto de lei número 546 de 2015, nesse Legislativo, número 273 do Executivo, que dispõe sobre a revisão geral dos servidores públicos municipais, subsídios e benefícios previdenciários mantidos pelo PREV. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 1339 de 2015, que aprova o terceiro termo aditivo aos convênios números 38, 40, 43, 52, 55, 57, 58, 59, 63, 65, 68, 70, 75, 76, 77, 78, 80, até o número 91 de 2013, celebrado entre o município de São José dos Pinhais, assistido pela Secretaria Municipal de Educação e associações de pais, mestres das respectivas escolas municipais. Colocamos em discussão. Com a palavra o vereador professor Marcelo. Eu sou favorável a esse projeto, mesmo porque as escolas precisam desse recurso para funcionamento, porém, eu peço que depois registre-se em ata, para que seja feita uma alteração no plano de aplicação desse convênio,
para que retirem as taxas bancárias, porque senão está contrariando a resolução 28 do Tribunal de Contas, e também seja verificado se todas essas entidades têm declaração de utilidade pública e prestaram contas aqui nessa casa até dia 30 de abril, que uma é previsto em lei, para que nós não estejamos aprovando algo que sim contrário à legislação ou ilegal. Então, não acho que não há perigo nenhum, nenhum problema de nós aprovarmos, desde que tenha essa ressalva, né, ao Executivo para que sejam feitas essas alterações. Só isso, senhor presidente. Obrigado. Continua em discussão o presente projeto. Não havendo mais discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 1340 de 2015. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Com a palavra, senhor presidente. Todos esses convênios aí referem-se à mesma fala que eu fiz em relação ao primeiro. Obrigado. Continua em discussão o presente projeto. Não havendo mais discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 1341 de 2015. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 1342 de 2015. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 1343 de 2015. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 1344 de 2015. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 1345 de 2015. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 1346 de 2015. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 1347 de 2015. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 1348 de 2015. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 1349 de 2015. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 1350 de 2015. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 1351 de 2015. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 1352 de 2015. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 1353 de 2015. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de lei complementar número 99 de 2015, que dispõe sobre o plano diretor do município de São José dos Pinhais. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Sendo assim, anunciamos a ordem do dia da próxima sessão, que constará do segundo turno de discussão e votação dos projetos de decreto legislativos números 1339 até o número 1353 de 2015.
O segundo turno de discussão e votação do projeto de lei complementar número 99 de 2015. E o primeiro turno de discussão e votação dos projetos de lei números 523, 535 até o número 545 de 2015. Gostaria só de registrar a presença do assessor especial do prefeito Carlos Pereira e do vice-prefeito Toninho da Farmácia e justificar também a falta do vereador Wilson Cabelo, que está passando por uma cirurgia neste momento, por isso não pode estar presente na nossa sessão. Abrimos nesse momento as inscrições para o uso da palavra na explicação pessoal. Confirmando as inscrições, estão inscritos vereador professor Marcelo, vereador professor Abelino, vereador Onildo, vereador Tadeu Camargo, vereador Luiz Monteiro, vereador Gastão Vosgueral e o último orador, vereador Carlos Machado. Sendo assim, passamos a palavra ao primeiro orador, vereador professor Marcelo. Senhor presidente, demais integrantes da mesa, senhores vereadores, senhoras vereadoras, ao público que nos assiste, só queria justificar meu voto favorável aí à aprovação do plano diretor, tendo em vista que depois que o vereador Tadeu Camargo fez algumas reuniões técnicas aí, algumas reuniões com a promotoria, e nós percebemos algumas questões que podem ser consertadas aí durante esses 10 anos em que ele terá validade, não é verdade, Tadeu Camargo? Então, acredito que Vossa Excelência, que fez o pedido de vistas, né, fui favorável, agora só favorável à aprovação, porque eu acho que só justificando o meu comportamento, porque eu fui favorável e hoje estou favorável à aprovação. Só isso, senhor presidente. Obrigado. Com a palavra o vereador professor Abelino. Bom dia a todos. Saiu uma matéria no site da Prefeitura. Secretaria de Transporte e Trânsito esclarece. A Prefeitura de São José dos Pinhais, por meio da Secretaria de Transporte e Trânsito, já autuou a empresa responsável pelo transporte coletivo no município, pelo não cumprimento da Lei 2487, dupla função. A concessionária argumenta que a Lei 2487 entra em conflito com o edital de licitação 026/2012. Entretanto, a empresa informou que as linhas licitadas sem a remuneração de mão de obra do cobrador passem a operar exclusivamente com o pagamento no cartão VEM. Para isso, nos próximos dias, haverá um funcionário em cada ônibus sem cobrador, realizando a venda no valor da tarifa, R$ 2,95. Cumprindo a lei sem motorista, cumprindo a lei onde proíbe que o motorista fique exercendo a dupla função. Isso é a matéria que está no site da Prefeitura. Ontem eu estive com o sindicalista Pico e o secretário de Trânsito, Cláudio Alves, falando sobre esse assunto, onde eles já me anteciparam essa matéria que saiu no site da Prefeitura. Hoje, pela manhã, antes de vir a essa Casa de Leis, passei no terminal Afonso Pena e percebi que a teoria não está de acordo com a prática. O ônibus 042 PUC, o ônibus 068 Fênix, o ônibus 070 Fátima, todos esses ônibus e os demais continuam sem cobrador e os motoristas continuam exercendo a dupla função. A teoria não está de acordo com a prática. Então, estão fazendo a gente de bobo, vai muito tempo aqui. Fizemos o projeto de lei, 21 vereadores aprovaram, o prefeito sancionou, e eles fazem de conta que atendem, quando o sindicato põe pressão. Murcharam alguns ônibus essa semana, terça-feira, fizeram hoje uma assembleia onde tem um indicativo de greve para o dia 9. Então, não sei. Eu percebo que o secretário de Transporte e Trânsito, Cláudio Alves, tem boas intenções, mas eu acho que nós temos que pegar mais firme, né? Todo o executivo, o prefeito,
tem que dar um checkmate nessas empresas, e eu vou analisar com mais carinho esse edital de licitação 026, porque ontem o Tarles, acho que é o nome do jovem Tarles, me disse que tem 29 linhas licitadas, aonde poderia ter micro-ônibus sem cobrador. Micro-ônibus, né? Não ônibus até articulado. Ontem o Pico me falava sobre essa situação. Tem ônibus articulado só com motorista, e o motorista cobrando e dirigindo, né? Isso não é legal para ninguém. Eu percebo que quando tem o ônibus ocioso, eles tiram o cobrador e deixam lá o cobrador lá na empresa. Chega a ter 10, 15 cobradores parados lá na empresa Autoviação São José. Mas essa mesma preocupação não existe com os ônibus lotados. Os ônibus que vêm do Afonso Pena até o centro saem como uma sardinha. Se não pode ter cobrador em ônibus vazio, não deveria ter ônibus lotado. Então, todo mundo sentou, libera esse ônibus. Chegou outro ônibus, lotou, todo mundo sentadinho, libera. Não poderia vir como sardinha. Tudo que é para o lado do povo é deixado de lado. Infelizmente, a prática é essa. O capital tem falado mais alto. E vou continuar nessa luta. Eu sei que não é fácil, né? É uma luta que incomoda empresários, incomoda outras pessoas que têm interesse naquela empresa, incomoda, né? Mas esse abelhinho aqui é assim mesmo, né? A gente vai atrás da situação. E eu peguei como questão de honra. Eu sei que os vereadores estão em peso nessa questão da dupla função. Pretendo fazer audiências públicas aí nos próximos meses para tratar do transporte coletivo. O que eu tinha para hoje é só. Tenho todos um bom dia. Com a palavra o vereador Onildo. Bom dia, senhor presidente, mesa diretiva, senhores vereadores, senhoras vereadores, o público que está aqui presente. Professora Belinda, eu fico assim muito triste quando a gente é desrespeitado, não só nós vereadores, mas a população de São José dos Pinhais. Uma lei que já deveria estar sendo cumprida há muito tempo, uma luta incessante nossa para que essa lei seja cumprida, e lamentavelmente está aí o desrespeito com a população de São José dos Pinhais, né? Esse decreto, deve ter sido por decreto que eles fizeram essa licitação, sei lá o que aconteceu, esse contrato, porque eu não me lembro que nós tenhamos aprovado aqui na Câmara Municipal uma lei, pode ser que tenha havido no tal chamado pacotão, e pode ser que nós tenhamos aprovado essa lei no famoso pacotão, porque se fosse lido aqui na íntegra esse projeto de lei, eu duvido que algum vereador tenha aprovado essa falta de respeito com a população de São José dos Pinhais. Eu também estou filmando, estou gravando, e depois, quando voltar a ser cumprida essa lei, eu quero saber quanto foi arrecadado e quantos ônibus foram multados pela Prefeitura de São José dos Pinhais. Isso eu estou fazendo. Mais tarde, continuando vereador, eu quero saber o que aconteceu durante esse tempo que eles não estão cumprindo, porque eles vão ter que pagar multa ao município, né? E também eu quero aqui dizer para vocês que o plano diretor de São José dos Pinhais foi aprovado por unanimidade. Isso não quer dizer que está dentro tudo do que a gente queria para São José dos Pinhais, para nosso município, mas nesse momento a gente achou por melhor aprovar, mas que nós possamos fazer algumas emendas e que essas emendas sejam atendidas, porque é muito difícil se discutir um plano diretor de uma cidade, de um município tão grande quanto o nosso, muito mais difícil é aplicar. Então, nós precisamos fazer algumas emendas, e vamos fazer, tenho certeza, para que a gente possa adequar um pouco melhor esse plano diretor do município de São José dos Pinhais. Eu quero aqui também agradecer aos companheiros vereadores e vereadoras, aos partidos que têm aqui representatividade nesse município, pela criação da Secretaria de Segurança, algo que eu venho lutando desde o meu primeiro mandato, venho batalhando para que essa comissão seja criada aqui no nosso município,
uma comissão muito importante para o nosso município, aonde a gente vai poder ajudar e acompanhar, discutir melhor a segurança no nosso município, onde me colocaram como presidente da comissão. Quero aqui agradecer aos vereadores e diretores ou líderes de partido por esse entendimento, e pode ter certeza que eu tenho batalhado muito para melhoria na segurança no nosso município, e vou me dedicar bastante como presidente dessa comissão. Então, meu muito obrigado a todos. Pode ter certeza, ainda estamos eu e a Mari Temperaço, mais o Gilberto Melo nessa comissão. Tenho certeza que vamos ter bastante serviço nesta casa e nesse município com relação à segurança, e vamos contribuir mais ainda pela nossa população. Bom dia a todos. Com a palavra o vereador Tadeu Camargo. Bom dia, senhor presidente, mesa diretiva, nobres vereadores, público que nos assiste pela TV Câmara. Estou fazendo uso da palavra para justificar o meu pedido de vistas do projeto de lei complementar 99/2015, que trata do plano diretor, que é um projeto de lei, digamos assim, o guarda-chuva. Teremos aí mais 5 projetos complementares. No entanto, esse me chamava a atenção, porque tratava, inclusive, algo ali do Conselho Municipal de Zoneamento, aonde nós da Associação Comercial entendemos da necessidade de termos mais representantes técnicos no Conselho Municipal de Zoneamento. Como o vereador Marcelo explicou, estivemos em reunião com o Ministério Público, e ele nos deixou ciente de que qualquer mudança que houvesse agora, teríamos que efetuar novas audiências públicas, com interstício de 15 dias, sendo que no mínimo deveria ser um no centro da cidade e um no interior. Isso provocaria uma demanda de tempo e atrasaria aí esse complexo projeto que é o plano diretor. Em conversa com o Executivo, após estarmos com o Ministério Público, o prefeito assumiu o compromisso, junto com a Associação Comercial, de nós lapidarmos essa situação e melhorarmos a representação técnica com as câmaras setoriais da Associação Comercial, para que possa realmente ter mais discussões dos protocolos encaminhados ao Conselho Municipal de Zoneamento. Por um exemplo, hoje a Câmara dos Arquitetos e Engenheiros são separadas, o que antes o representante do CREA conseguia responder pelos dois. Hoje já não conseguem mais, os arquitetos estão separados. E para um Conselho Municipal de Zoneamento, onde vai discutir novas construções, edificações e o crescimento da cidade, é de suma importância que tenha essa representatividade de pessoas que dominem o assunto e a conversa. Então ficou aí assumido o compromisso, o Executivo conosco, de no futuro próximo alterarmos essa condição e assim dessa forma não retermos a agilidade e o encaminhamento do novo plano diretor. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Luiz Monteiro. Bom dia, presidente, bom dia, mesa, companheiros vereadores e vereadoras, público aqui presente, o nosso vice-prefeito, Toninho, Carlinhos, bom dia, população, e quem nos assiste através do meio de comunicação, TV, Câmara, internet, o meu bom dia aos funcionários dessa casa também. Eu faço uso da palavra dos nossos companheiros, que nós, vereadores, cobramos muito do Executivo o crescimento da cidade, né? Que a cidade cresça. Então, eu acho que hoje, presidente, tudo que foi aprovado aqui, o plano diretor, tudo que foi aprovado foi dentro da legalidade, dentro daquilo que precisava ser feito mesmo, né? Então, nós queremos que a cidade cresça, né? Então, nós temos que aprovar também os projetos. O nosso secretário Marcelo, do urbanismo, todo chamado que os vereadores fez, ele veio aqui nessa casa prestar conta, vamos dizer assim, né? Ele veio explicar o plano diretor, acho que ficou bem esclarecido, bem explicado. Como o companheiro Tadeu disse, é um guarda-chuva, dá para depois se acertar, fazer mais alguns reparos que tem que fazer. Então, eu acho que nós estamos no caminho certo.
E o secretário sempre estava aberto para explicar tudo o que era o plano diretor. Eu não tinha muita dúvida mais do plano diretor. Por isso que eu votei favorável e voto favorável. O meu bom dia a todos. Com a palavra o vereador Gastão Vosgueiral. Senhor presidente, demais vereadores, público que assiste aqui ou pela internet, imprensa, são sobre alguns assuntos que foram debatidos e conversados durante o dia. Quando o vereador Abelino usou a tribuna em sessões anteriores a respeito da movimentação, tive a curiosidade também de ir até a prefeitura realmente ver, e lá vi que realmente o que cabia ao executivo, o executivo está fazendo, está cobrando, está gerando as multas. A única preocupação que eu sempre tenho, o nobre vereador e a toda a comunidade de São José dos Pinhais, eu fico triste quando existem alguns tipos de ações que prejudicam o próprio usuário. Eu sou a favor de todo e qualquer tipo de movimento, qualquer manifestação, mas que não venha prejudicar o próprio usuário. Recebi muitas, acho que todos aqui recebem através dos meios de comunicação, a insatisfação de muitos quando chegam e querem daí fazer uso do seu ônibus, da sua linha, né, com a preocupação de chegar no seu horário, no seu serviço, e por qualquer tipo de movimentação que tem, às vezes atrapalha aquele que é o que mais necessita, que é o próprio usuário quando é feito o movimento. Mas, como sempre, falei para o vereador, nas vezes que nós conversamos, e a Câmara aqui aprovou unanimemente, e vai estar sempre cobrando unanimemente, mas sempre peço que realmente que nós possamos fazer qualquer tipo de movimento, mas que não venha a prejudicar o bom andamento daquele que realmente precisa e necessita, que é o próprio usuário do transporte coletivo. A respeito do plano do diretor, parabéns ao vereador, explanou bem as suas dúvidas, tirou todas as dúvidas, e essa é a nossa função aqui nessa casa. Realmente não termos nenhum tipo de dúvida em relação a qualquer um dos assuntos que por aqui passe. Como bem falou o secretário Marcelo e todos aqueles que foram convocados e pedidos para que dessem qualquer tipo de esclarecimento, aqueles que tiveram a curiosidade de procurar, realmente tiveram as suas dúvidas todas esclarecidas. O plano diretor é um plano para 10 anos, que realmente, durante todo esse período, ele só mostra e dá diretriz daquilo que realmente vai ocorrer. Veio muito bem montado, como foi dito, e o plano diretor não é para atender uma classe ou uma ou outra, um cidadão ou um ou outro, é para atender uma cidade num todo, e temos certeza, vereadores que aqui estão, que nós vamos ficar felizes, né, através desse plano diretor. Outro assunto que eu me fez fazer uso da palavra, senhor presidente e mais vereadores, ontem, né, em Brasília, estão votando o distritão ou não distritão, e muitas pessoas, a gente conversa na rua, aí a gente vê que o povo não está ligado a nada, vereador. Triste de falar isso. Porque hoje a gente se pede realmente que, quando eu participei do plano de saneamento da cidade, a gente convoca, chama a comunidade, pede para que participe. A comunidade não participa não, vereador. É triste isso, mas é verdade. É muito pequena a participação do cidadão, onde ele pode realmente participar. E hoje a gente conversa com as pessoas na rua sobre um assunto ou outro, ninguém sabe nem o que está acontecendo. Não sabe nem o que de fato seria o distritão ou não distritão, e que são caminhos da reforma política, que é tanto as pessoas falam e anseiam, mas não sabem. Quando você vai perguntar para alguém a respeito do que realmente está acontecendo, não sabe. E aí o pessoal vai votando a leva a peito em Brasília, e nós vamos aceitando e vamos ficando quietos, e o povo vai ficando quieto em relação a esses assuntos. O que eu tenho a dizer para finalizar é que isso entristece, deixa triste, quando a gente sai e está realmente pelas ruas ouvindo aquilo que o povo anseia, mas esse público que te vem e te procura é um público muito pequeno, muito pouco participativo. Quando fomos cobrados a respeito da proporção entre representantes da prefeitura ou da sociedade civil, né, que é o caso em questão que gerou a dúvida no plano diretor, só se fala na hora da discussão, nobre vereador, porque na hora que se pede e se faz o apelo, quando você tem o momento que se deve ser feito alguma situação, o povo não participa e não vai trazer a sua contribuição. Quantas e quantas são as reuniões de comissões, de conselhos que existem vazias, somente que o presidente, o diretor e a comunidade não participa, não traz o seu apelo.
É só isso que eu queria deixar frisando, que realmente o dia que nós tivermos um povo que realmente se interesse e realmente cobre e faça participar, e faça do direito seu de participar, acredito que possa melhorar as coisas. Obrigado, presidente e demais vereadores. Com a palavra o último orador, o vereador Carlos Machado. Senhor presidente, senhores vereadores, nobres vereadoras dessa Casa de Leis, as pessoas que estão hoje nos assistindo aqui, um bom dia. Eu gostaria aqui de cumprimentar os vereadores Ebelino, o vereador Leonildo, o vereador Luiz Monteiro e até o nobre vereador Gastão, pela nossa preocupação com a questão do transporte coletivo da nossa cidade. Vemos essa dupla função do motorista, estão acabando, né, com a questão dos cobradores, a tecnologia está vindo aí, vai gerar muito desemprego, não só aqui em São José, como no Brasil inteiro, infelizmente. Mas nesse momento nós temos que fazer valer aquilo que essa casa decidiu e que foi unânime, que não pode haver dupla função do motorista, que já é uma situação de estresse total, dirigir um ônibus na situação que se encontra hoje o transporte da nossa cidade, em Curitiba e todas as cidades do Brasil, infelizmente. Agora querem acabar com o cobrador, sem antes equiparar as passagens dos ônibus, né, com o cartão. Então, eu acho que deviam se preocupar em acabar com essa questão do valor a mais que eles cobram do cartão, equiparar o preço ou fazer só cartão, para que as pessoas tenham realmente um acesso maior ao transporte coletivo. Só que eu percebo que não existe uma divulgação ampla disso, porque não existe interesse das empresas em fazê-lo. Justamente porque vão acabar perdendo os 30 centavos a mais que ganham com aqueles que não têm o cartão. Para eles é interessante, muito interessante, porque tem dinheiro em caixa. Recebem do cartão antecipadamente e recebem 30 centavos a mais para aquele que não tem cartão. E nós percebemos a má vontade dos proprietários das empresas, que só pensam no lucro. Só pensam no lucro, não pensam na qualidade daqueles que pegam o ônibus. E a gente vê na televisão aquelas pessoas com dificuldade, aqueles ônibus lotados, fedido, sujo, sem nenhum tipo de respeito com a nossa população. É uma vergonha essa situação do transporte coletivo de São José dos Pinhais, que está aí há mais de 40 anos explorando o nosso povo, e de forma injusta, de forma gananciosa. Realmente é um desrespeito total. Eu espero que esse secretário que assumiu agora a Secretaria de Transporte não seja frouxo, e nos ajude nessa luta, junto com o prefeito Citim e os demais. Fazer com esses secretários, vão trabalhar, façam como nós. Nós estamos aqui, toda a sessão, todos os dias nas ruas, nos bares, nos supermercados, escutando a reivindicação da nossa população. Então eu espero sinceramente que essas coisas se definam e que a prefeitura seja justa e cobre o que é necessário. Tem que multar, vai multar, porque eles merecem isso. Ou se ajeita, ou então que vão para casa. Infelizmente, a gente tem que estar falando isso aí, né, nobre vereador, professor Abelino. E em relação à reforma política, não se reformou, na verdade, nada. Não se reformou a nada. Fizeram um baita de um movimento no Brasil inteiro e, na verdade, não aprovaram quase que absolutamente nada. Né? Ficou tudo como era antes. Então, eu fico percebendo aqui que o que existe é só interesses da classe política lá no Congresso Nacional. E quando estouram a bomba, é aqui na Câmara, é os vereadores que pagam o pato, e não eles. Que eles, na verdade, eles fazem as coisas para que fiquem bem para eles. Então não passou distritão, não passou voto distrital, nem o misto, não passou lista fechada, não passou absolutamente nada. Nada. Então uma reforma que não diz respeito até os deputados que estão lá e brigaram para a reforma política. Se nem a reforma conseguiram resolver a política, imagina a reforma tributária, a reforma da Previdência. Isso vai ser um caos, senhor presidente. Muito obrigado. Bom dia.
Antes de encerrar a nossa sessão, também gostaria de registrar a presença da Débora Negosec, que está aqui na nossa sessão. Agradecendo a presença de todos e nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada a presente sessão, convocando a outra para o dia 2 de junho de 2015, no horário regimental. A sessão está encerrada.